Por último, em relação aos procedimentos estéticos que eu anotei aqui para a gente não deixar de conversar, é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Muitas pessoas têm utilizado o plasma rico em plaquetas, até porque por se tratar de um procedimento que ele é pouco contraindicado e ele não tem reações adversas ao paciente. Portanto, o que é o plasma rico em plaquetas, né? É literalmente rico em plaquetas. Por quê? Porque as plaquetas, elas são células no nosso sangue que elas são capazes de produzir fatores de crescimento. Nós necessitamos desses fatores de crescimento para dar alguns estímulos no nosso corpo e direcionar isso para o tratamento que nós queremos. Então, eu, de uma maneira muito grosseira, eu costumo falar que os fatores de crescimento são como se fossem células mágicas, onde eu coloco elas numa região e elas executam o papel que eu quero. Por exemplo, eu quero que elas cicatrizam uma ferida. Então, se eu coloco o fator de crescimento lá naquele machucado, essas células vão reconhecer o território que elas estão, elas vão entender que elas precisam providenciar uma cicatrização e automaticamente elas vão transformar e favorecer aquela região com uma cicatrização mais rápida. Se eu coloco esse plasma, esse bioestimulador, o fator de crescimento, numa região onde o paciente tem muita acne, está muito inflamada, essas célulazinhas mágicas, elas vão reconhecer que elas estão numa situação, num lugar que estão muito inflamado e, consequentemente, vão conseguir recuperar aquela região. A mesma coisa acontece para queda de cabelo, para estímulo de colágeno, em tudo. Então, os fatores de crescimento, de uma maneira muito grosseira, são célulazinhas mágicas que você coloca onde que você quer que elas atuem e elas têm a capacidade de transformar nas células daquele sítio e ter a resposta que você quer. Portanto, o plasma rico em plaquetas, ele é o quê? Ele é o sangue do paciente que a gente coleta e nós pegamos a melhor parte desse sangue e utiliza nos procedimentos que nós queremos, tá? Agora, se esse paciente estiver com uma plaquetopenia, por exemplo, a sua resposta, o seu plasma rico em plaquetas não vai ter uma resposta satisfatória, porque esse paciente está tendo uma pouca produção de de plaquetas. Eu já tive casos em fazer PRP, geralmente eu sigo alguns protocolos, de até uma vez por mês eu faço o PRP. Às vezes de 15 em 15, mas às vezes uma vez por mês. E em alguns pacientes respondem muito bem e outros pacientes não respondem bem. E isso acontece por quê? Porque o sangue dos pacientes são diferentes. Tem sangue que estão mais nutridos, que estão compostos com todos os seus minerais necessários, que o nível de água e a massa estão equivalentes. Tem alguns outros tipos de sangue que eles estão carentes em nutrientes, que eles estão muito concentrado ou pouco concentrado. Então, essas variações do estilo de sangue do paciente, isso interfere, reflete diretamente no nosso procedimento de um plasma rico em plaquetas. Então, antes de vocês executarem o procedimento de um plasma rico em plaquetas, é válido vocês pensar em pedir um hemograma desse paciente para avaliar como que estão as células sanguíneas, a concentração dessas células sanguíneas. Lembrando que no hemograma a gente consegue verificar um pouco dos fatores nutricionais, conseguimos avaliar processos inflamatórios e conseguimos ver também a concentração de plaquetas desse paciente. Se vocês pegarem um paciente que tem aí, por exemplo, uma anemia e esse paciente tem aí uma baixa produção de plaquetas, vocês não vão ter uma resposta tão favorável do PRP. E por que vocês devem de solicitar pelo menos um hemograma antes de fazer o PRP? Para que você consiga ajustar o metabolismo do paciente, para que você consiga, consequentemente, potencializar o seu resultado. É muito frustrante quando a gente pega um paciente, que a gente segue todo aquele protocolo que nós estamos habituados e que nós não tenhamos um resultado satisfatório. Então, tudo isso pode ser planejado, tá? Pode ser estudado e elaborado para que os seus resultados eles sejam melhores. Então, aqui são alguns exemplos de alguns exames que eu coloquei para vocês. Então, assim, por onde que vocês vão começar? Né? A questão da live, o tema da live é por onde vocês vão começar. E só para resumir, que vocês compreendam o meu raciocínio, não existe uma receita de bolo, uma regra clara e objetiva que você obrigatoriamente precisa de começar por X coisa ou por Y coisa. Os objetivos que o paciente tem são diferentes.
Cada corpo é diferente, cada metabolismo é diferente. Então, de acordo com a necessidade do paciente e de acordo com o que você tem de recursos no seu consultório, no seu espaço para oferecer para aquele paciente, é uma analito diferente que você vai avaliar, tá? Então, de uma maneira geral, os exames mais solicitados que eu peço são aqueles exames que eu apresentei para vocês numa live passada, que são os bons, bonitos e baratos. Aqueles exames são excelentes para nós termos um início, para a gente começar a avaliar esses pacientes de uma forma geral. Portanto, cada procedimento que vocês vão fazer, que vocês pretendem realizar, eles têm uma necessidade e uma avaliação individual, tá? Então, aí eu quis hoje apresentar para vocês algumas dos procedimentos estéticos que nós mais utilizamos, que nós mais executamos dentro de uma clínica, para que vocês consigam ir abrindo já os horizontes e pensar, nossa, então tá, então eu vou fazer tal procedimento, é bacana que eu comece a avaliar o paciente dessa forma, né? E comece a trazer isso para a sua realidade. E vocês vão ver que quando vocês começarem a avaliar o paciente através dos exames laboratoriais, que vocês suplementarem esses pacientes e causar uma homeostase ali no organismo desse paciente, todo e qualquer procedimento que vocês fizerem terão uma resposta muito mais rápida e um resultado muito mais duradouro. E isso é muito bacana.